Quantos estão felizes? Digam amém. Amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: que bom te ver aqui hoje. Diga para ele, diga para ela: estou feliz em te ver aqui hoje. Pega a sua Bíblia, você que tem a Bíblia Sagrada, e abra ela no livro dos Salmos. Quantos estão com calor aqui? Levante as mãos. Queridos, a gente deu o primeiro passo, que foi colocar o ar-condicionado na sala das crianças. As crianças estão ali já no ar-condicionado, estão ali no geladinho. E o próximo passo é aqui no templo, mas as coisas são muito caras. Um ar-condicionado de 60 mil BTUs, tá bom isso aqui, que custa em torno de 15 mil reais, de 13 a 15 mil reais, mais a instalação vai dar aí uns 16 mil reais por uma máquina apenas. Então a gente tem que orar e ter paciência, mas logo, se Deus quiser, estaremos também com o ar-condicionado. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Você que tem a Bíblia Sagrada, livro dos Salmos, número 46. Por que eu começo sempre meditando em um salmo, lendo um salmo, Jean? Porque os salmos são orações a Deus, orações de lamento, orações de alegria, orações de corações abatidos, de corações alegres, são orações a Deus. Todos os salmistas, Davi escreveu salmos, Moisés escreveu salmos, Asaf escreveu salmos. Houve muitos salmistas na Bíblia Sagrada e foram salmos de diversas maneiras, diversos sentimentos, e todos eles obviamente glorificavam a Deus. Amém? Vamos lá, Salmos de número 46 da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Levante as suas mãos, uma das mãos, e diga assim: Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Você que me ouve no canal do YouTube, diga aí: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Aí ele continua: socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, Deus é aquele que nos socorre nos momentos de angústia, nos momentos de aflições, nos momentos de dores, nos momentos em que a nossa alma está abatida. Deus é o nosso socorro bem presente, na hora que precisamos, na hora que necessitamos, irmã Gabriela, na hora em que a nossa alma se encontra aflita, Ele é bem presente, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aí veja o que diz o versículo 2: portanto, não temeremos. Olhe para quem está ao lado e diga assim: não tenha medo. Diga para ele, diga para ela, diga: não temas. Aleluias. Portanto, não temeremos ou não teremos medo. Porque aí ele diz: ainda que a terra se mova, ou os montes se abalem, ou sejam lançados no meio dos mares, ainda que as águas estejam agitadas e espumem, e na sua fúria os montes estremeçam. Aí o versículo 4 ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu vou pedir para você nesse momento levantar as suas mãos, feche os teus olhos e nós iremos falar com Deus. Vamos clamar ao Senhor. Eu vou convidar o meu irmão em Cristo, o presbítero Anderson, para subir até o altar e fazer essa oração junto comigo. Levante as suas mãos aos céus. Isso, levante mais alto que você puder. Feche os teus olhos e clame ao Senhor Jesus. Você já deu bom dia para o Espírito Santo hoje? Você já disse para Deus como Ele é importante na tua vida? Vamos entrar na presença desse Deus maravilhoso, adorando Ele em espírito e em verdade, o único que é digno de toda honra e toda glória. Amém? Feche seus olhos, abra os olhos do seu coração neste momento. Vamos falar com o Pai. Senhor Jesus,
Neste momento, Pai, entramos diante da Tua presença, Pai, para te desejar, Senhor, um bom dia, Senhor Jesus, para dizer bom dia, Espírito Santo, para dizer seja bem-vindo, Senhor, no nosso meio, Pai. Senhor, nós estamos aqui esta manhã porque nós estamos gratos ao Senhor por tudo que Tu és e tens feito na nossa vida, pelo ar que respiramos, pelo carinho que o Senhor tem por cada um de nós, Pai. Senhor, chamamos a Tua existência esta manhã sobre a Tua casa, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Colocamos a Tua igreja diante de Ti esta manhã, Pai. Abra o céu, Senhor. Abra o céu em favor dos Teus filhos esta manhã. Enche esse templo com Tua glória, Senhor. Manifesta-se em nossos corações. Muda-se, transforma nossos pensamentos esta manhã, Jesus. Fortalece, Senhor, nossas vidas na Tua presença, Pai. Manifesta o Teu poder esta manhã sobre cada um de nós, Senhor. Queremos sentir a Tua presença. Queremos sentir o Teu toque. Queremos sair daqui esta manhã transbordando da Tua presença, cheio da Tua graça, do Teu amor, Senhor. Então abre o céu, Senhor. Libera os Teus anjos para a Tua igreja. Pai, transforma esse ambiente, meu Senhor. Transforma essa atmosfera esta manhã, Senhor. E enche esse tempo com Tua glória, Senhor. Toca, Pai, nossas vidas. Toca, Senhor, nossas mentes, nosso coração. Senhor, arranca, Senhor, tudo aquilo que impede de te adorar. Arranca, Senhor, todos os maus pensamentos, Pai. Toda tristeza, toda angústia. Manifesta a Tua graça, Senhor. Que onde o Senhor passa, tudo se transforma. Tudo muda, Senhor. Então muda esse ambiente, muda a nossa vida, muda, Pai. Usa o pastor Johnny, Senhor Jesus, aquela mensagem que sai direto do Seu trono aos nossos corações e venha mudar nossos pensamentos, venha mudar nossas vidas, que esta manhã possamos Te adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Levante as suas mãos aos céus, levante bem alto. Você que veio adorar ao Senhor Jesus, você que veio exaltá-lo, glorificá-lo, você que veio aqui dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é bendito, você que veio aqui hoje dizer que Ele é digno de glórias, digno de honras, como disse o presbítero Anderson, você que veio aqui hoje dizer bom dia ao Espírito Santo, você que veio aqui hoje dizer que você o adora, que você o exalta, então levante as suas mãos aos céus, diga para o Senhor: eu te amo, Senhor. Diga: eu te adoro, Senhor Jesus. Diga para Ele: o Senhor é bendito, o Senhor é grandioso, o Senhor é merecedor de toda a glória, o Senhor merece toda a honra, o Senhor merece toda a adoração, o Senhor merece todo o louvor. Diga para o Senhor: Senhor, a minha alma transborda de alegria no dia de hoje, em poder estar em Tua presença. Você que me acompanha agora, seja no seu carro, seja na sua casa, diga para Deus agora que você o adora. Diga: Senhor, eu estou aqui para Te adorar. Diga: eu quero sentir o toque da Tua presença. Diga: eu quero ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Isso, levante as suas mãos, adore ao Senhor. A Bíblia diz que devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Peça a Deus o renovo. Diga: Senhor, eu quero ser renovado, eu quero ser tocado. Diga: eu quero ser cheio da presença gloriosa do Espírito Santo. Adore ao nome do Senhor Jesus. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã. mais uma vez. Porque Ele vive, Temor não há, temor não há. mas eu vencei. Mas eu vencei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. mas eu vencei. Mas eu vencei, eu sei que a
mãos bem alto. Diga para o Senhor: eu te adoro, meu Deus. Diga para Ele, diga bem alto, diga: eu te adoro, Senhor Jesus. Diga para o Senhor: eu quero ser tocado nessa manhã pela Tua graça. Diga para o Senhor: eu quero sentir o toque da Tua presença em meu ser, em meu coração. Diga: Senhor, eu quero receber o renovo do Espírito Santo. Diga para Deus com humildade: toca-me, Senhor Jesus, toca-me como tocaste em Isaías. Diga: toca, Senhor Jesus, no meu coração, toca nas minhas palavras, toca no meu comportamento, toca. Diga para o Senhor: toca também, Senhor Jesus, na minha casa, na minha família, no meu lar, no meu casamento. Diga para o Senhor: abençoa, meu Deus, esse final de mês. Diga para o Senhor, igreja, diga: eu quero, Senhor, ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero receber o abraço do Espírito Santo. Então levante as suas mãos, vamos adorar ao único que é digno, ao único que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Vamos adorar. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um rei que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Levante as suas mãos e cante. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, Deus nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Levante as suas mãos e cante. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho E reflete. que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluias. Vamos aplaudir bem forte ao nome de Jesus. Mais forte as palmas para Jesus. Aleluias. Outra, espera aqui, querido, por favor. Irmãos, os irmãos que estão lá atrás, venham mais aqui, ó, que tem cadeiras
para vocês, para a gente ficar mais pertinho, para a gente ficar mais próximo. Rodrigo, até que hora você trabalhou hoje, querido? Até as 4h40 da manhã. Veja só, Rodrigo trabalhou até 4h40 da manhã. Que hora você já estava aqui na igreja? 8h40 eu estava aqui na igreja. Já estava aqui. Meus parabéns pelo teu esforço, tá, querido? Trabalhou, madrugou, até 4h40 da manhã, dormiu menos de 3 horas, né, Rodrigo? E chegou 8h40 da manhã aqui na igreja. Então, que Deus possa honrar o teu esforço, tá bom? E sempre com esse sorrisão no rosto, meus irmãos. Você não vê esse rapaz reclamar de nada. Eu conheço ele já há uns 4 meses, né, Rodrigo? Eu nunca ouvi esse homem abrir a boca para reclamar de nada. Então, quero agradecer a Deus pela tua vida, tá, querido? Parabéns pelo teu esforço. Abra sua Bíblia, você que tem ela. Quantos estão felizes, digam graças a Deus. No livro de Mateus, você que tem a Bíblia Sagrada, Deus abençoe nossos irmãos que estarão nos acompanhando através do YouTube. Deus abençoe. Livro de Mateus, capítulo 23 e versículo de número 23. Deus abençoe, meu amigo. Gostei da gravata, hein? Nem Salomão, no auge da sua glória, usou uma gravata dessa, hein? Deus abençoe. Qual é o nome do seu mesmo, querido? Roseano. Depois vamos louvar, né, Roseano? Não me deixe esquecer, pelo amor de Deus. Amém? Se eu esquecer, a culpa vai ser do Senhor. Amém? Livro de Mateus, capítulo 23. Deus abençoe, minha querida. Como é o nome da senhora? Oi? Imarica. Qual é o nome da senhora? Clareci. A irmã tem um restaurante ali na frente do ginásio. Irmãos, não é porque ela está aqui não, tá? Mas a comida é muito boa. Deus abençoe, tá, querida? Seja sempre bem-vinda. Livro de Mateus, capítulo 23 e versículo de número 23. As nossas crianças já estão, presbítero Anderson, ali no ar-condicionado. E ali tá bom, hein? Ali tá geladinho, amém? E se Deus quiser, presbítero Evandro, em breve será o nosso templo também, em nome de Jesus. Quem queria sentir a glória a Deus? Livro de Mateus, capítulo 23 e versículo 23. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, Mateus 23, 23. Não é a pregação ainda, mas diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Isso aqui é Jesus falando. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Aí Jesus continua: a justiça, a misericórdia e a fé. E agora, olha o que Jesus diz, presbítero Mateus: porém, vocês devem fazer estas coisas. Veja só, ó, a interpretação que a gente lê. Vocês devem, irmã Ica, fazer estas coisas quais? Justiça, misericórdia e fé. E Jesus continua: sem omitir aquelas quais devolver o dízimo ao Senhor. Amém? Sente aí rapidamente. Queridos irmãos, essas palavras foram palavras de Jesus, e elas estão registradas no Novo Testamento. Não são palavras do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento. Jesus, ele repreende os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram hipócritas, e Jesus, ele não se agrada da hipocrisia. Então ele repreende dizendo: vocês devolvem o dízimo, e ele usa até o exemplo do que eles faziam da hortelã, do endro
do caminho, mas vocês estão negligenciando, vocês estão sendo negligentes com o mais importante, que é o amor, aliás, a justiça, a misericórdia e a fé. E agora Jesus diz que devemos exercitar a misericórdia, a fé, devemos exercitar a justiça, sem omitir o nosso propósito de honrarmos a Deus através do nosso dízimo. Qual é, pastor, a sua interpretação a respeito do dízimo? O dízimo, ele não é uma moeda de troca com Deus, que você vai dar 10 para receber 100. O dízimo não é um instrumento de barganha, que você vai barganhar com Deus. Se eu for um dizimista, eu vou ser rico. Não. O dízimo, ele é um princípio de gratidão no coração do cristão. Gratidão a Deus por tudo que Deus faz, e gratidão a Deus por conhecer a sua palavra. Pastor, qual é a sua visão a respeito do dízimo? É que o dízimo deve ser usado para o avanço do reino de Deus, para que o reino de Deus avance, para que as almas sejam alcançadas, para que os pecadores conheçam o Evangelho, para que as almas se rendam aos pés de Jesus Cristo. Essa é a minha interpretação, e é o que o Senhor Jesus nos ensina. Este é o propósito, é um princípio para que o reino de Deus avance e as almas sejam alcançadas. Então, se você vier me perguntar, pastor, o que o senhor entende a respeito do dízimo? Que além de ser um instrumento de gratidão pelo que Deus me deu, porque se eu tenho o que tenho, é fruto da graça de Deus, é fruto da bondade de Deus, é fruto da misericórdia de Deus. A casa que você tem foi Deus quem te deu, o carro que você anda foi Deus quem te deu. Você que tem o seu próprio negócio e Deus está te prosperando, é a misericórdia de Deus. Então, você sendo um dizimista, presbítero Anderson, você está dizendo, eu sou grato, mas você também entende que o seu dízimo, ele vai fazer com que o reino de Deus avance. Inclusive, pedir para você, nesse momento, ficar de pé, e eu quero orar por você, orar para Deus te abençoar. Você que é um dizimista, você que é um ofertante, pode ficar toda a igreja de pé. Você que ama a casa de Deus, pastor, eu amo a casa de Deus, e eu sou grato a Deus por tudo que Deus me deu, por tudo que Deus faz, e hoje eu vou dar uma oferta de gratidão a Deus, vou ser grato ao Senhor. Eu até dobrei o meu joelho e falei, Deus, eu não estou triste, porque isso, missionária Jerusa, me estimulou. Eu falei, não, agora eu tenho que me derramar em oração, agora eu tenho que me derramar no jejum, porque uma coisa é você esperar do homem, agora outra coisa é você esperar de Deus. E quando nós esperamos de Deus, é mais saboroso, porque você sente na pele, sabe? Você sente, você se derrama, você ora, você chora, você clama, não com medo de não ter a sua necessidade suprida, não com medo de que Deus vai te abandonar, ou que você vai ser envergonhado, mas você clama dizendo, Deus, eu estou completamente rendido aos teus pés. Às vezes, irmãos, Deus permite esses apertos, assim, algumas coisas, para nos trazer para a sua dependência. É Deus dizendo assim, olha, eu posso até usar o ser humano, mas você depende de mim. Eu posso até mover os corações, mas você depende da minha providência. Eu posso até tocar as pessoas, mas você está na minha dependência. E é assim que Deus faz. Amém? Eu gostaria de chamar os presbíteros aqui no altar, presbítero Anderson, presbítero Evandro, presbítero Mateus, e nós vamos orar agora por todos os dizimistas, ofertantes, por todos aqueles que amam a Deus. Eu vou pedir para você estender a sua mão aqui na direção do altar. Você que ama esta igreja, quem ama esta igreja, diga amém. Quem tem visto as pregações no YouTube, quem tem visto, quer um conselho?
faça como o Rodrigo. O Rodrigo, Evandro, ele manda para a família toda dele lá no Rio Grande do Sul, né, Rodrigo? Ó, pastor, já mandei para todo mundo lá no Rio Grande do Sul. Estão tudo acompanhando lá, né? Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá, por favor. Venham aqui, presbíteros. Por gentileza, vamos orar pelos dizimistas. Todos nós vamos orar. Cada um vai orar um pouco, vai passar por todos. E nós iremos abençoar. E esse mês, presbítero Evandro, é o mês em que nós estamos 100%, presbítero Mateus, na dependência do Senhor. Amém? Estenda a sua mão para cá e ore com fé com os homens de Deus. Senhor Deus, continuando diante da tua presença, Senhor, colocar a tua igreja, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Senhor Deus, Deus provedor, Senhor Deus, não deixa faltar nada, Deus poderoso, Senhor. Cuida, Senhor, dos teus filhos, cuida da tua igreja, Pai. Abençoa o dizimista, Senhor, da tua casa. Abençoa todos os dizimistas, os ofertantes da tua casa, Senhor. Abre as portas dos ofertantes da tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que as bênçãos dos céus venham ser derramadas sobre a vida de cada dizimista fiel. Cada pessoa que tem honrado a sua palavra, que tem colocado Deus em primeiro lugar. Cada pessoa que tem feito a sua obra de coração, meu Deus, porque esse irmão que ele dizima, que ele oferta, ele também faz a tua obra, porque ele mantém abaixo de Deus estas portas abertas para que vidas sejam salvas, transformadas. Então traga, meu Senhor, as tuas bênçãos sem medidas, honra de geração em geração, honra o trabalho, honra a empresa, abre porta para aquele que precisa de emprego, que a tua vitória seja derramada, meu Senhor. Nesse momento, Deus, vem sobre a vida dos teus filhos, aqueles que têm se levantado, meu Pai, como coluna na tua casa, meu Deus, aqueles que têm sido fiéis, aqueles que têm crido na tua palavra, meu Deus, e faz a diferença na vida dos teus filhos, meu Deus, aqueles que têm pedido em oração, meu Pai, para se tornarem empresários, para se tornarem cabeças dos seus lares, meu Pai, através, Deus, das ofertas, dos dízimos, o Senhor poderá nos abençoar, meu Pai, abrir portas, meu Deus, fazendo a diferença dentro do lar, meu Deus, com a tua provisão, trazendo, meu Deus, abastança, felicidade e alegria, meu Deus, que o Senhor somente pode trazer aos teus filhos, meu Pai, proporcionar aos teus filhos. Nós levantamos um clamor sobre o dizimista da tua casa, meu Pai, para que ele possa, meu Deus, se manter fiel, se manter, meu Deus, sendo uma coluna aqui nessa casa, meu Deus, para que projetos, para que crianças sejam alcançadas, para que as famílias sejam alcançadas através da tua palavra, através do teu ensino, meu Deus, e essas ofertas, esses dízimos, meu Pai, e mantém este lugar de portas abertas, meu Deus, mantém esse lugar em funcionamento, meu Pai, para a tua honra e a tua glória, meu Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pegue na sua mão agora, pastor, eu vou separar uma oferta para Deus. Inclusive você que está me acompanhando agora, no canto da tela, tem aí o nosso CNPJ, o QR Code da nossa igreja. Você pode apontar a câmera do seu celular aí na direção desse QR Code, e você pode devolver o seu dízimo, ou até mesmo dar uma oferta para a casa do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Isso, pegue nas suas mãos o envelope, e nós iremos honrar a Deus. Amém, queridos? Vou pedir ao obreiro Roberto que segure a salva, por gentileza. Hoje o obreiro Roberto fez o café, o obreiro Roberto está lá na porta, glória a Deus. Isso, pode segurar aqui em cima, e hoje você vai devolver a sua oferta aqui em cima, amém? Eu quero que você pegue agora, ainda que você não tenha uma oferta, não tem problema, você vai subir aqui da mesma forma, e eu creio que Deus irá te abençoar, amém? Sai toda a igreja do banco. Eu vou pedir para os presbíteros ficarem na ponta do altar também, abençoando as pessoas. Podem vir, meus irmãos, deposita a sua oferta aqui na salva, já recebe a unção. Presbítero Evandro já bota a mão na cabeça para abençoar. Presbítero Anderson já unge a mão. Isso, devolva o seu dia. Olha o seu Auri. O seu Auri é um membro fiel, todo domingo ele está aqui. Deus abençoe, tá, seu Auri? Minha esposa
essa mulher abençoada. Ó, o Léo eu estudei com ele quando ele tinha 6 anos. Então já vai fazer 21 anos que eu conheço o Léo. Deus abençoe, tá, Léo? Em nome de Jesus. Ó o Brunão aí, ó. Brunão, firme e forte. Ó o Rodrigo, Deus abençoe, Rodrigo. Ó o Beto, seja abençoado, Valdeci. Valdeci abençoado. Valdeci está estiloso. Seja abençoado, irmã Evelane. Que o Senhor te abençoe grandiosamente. Seja abençoada, querida. Que o Senhor te abençoe grandiosamente. Logo teremos, se Deus quiser, aqui no templo também ar-condicionado. Amém? Isso, vem receber a unção. Que Deus abençoe a todos. Seja abençoado, minha querida. Seja abençoado, Pedro. E a igreja pode bater palmas e dar glória para Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Deixa eu abençoá-los aqui também. Sejam abençoados. Sejam abençoados. Vamos aplaudir mais forte a Jesus, meus irmãos. Aleluias. Diga glória a Deus. Quantos estão felizes, digam amém. Abra sua Bíblia. Você que tem a Bíblia Sagrada, no Santo Livro, no segundo livro dos Reis. Você que tem a Bíblia Sagrada, livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Você que tem a Bíblia Sagrada, está logo depois do segundo livro de Samuel, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. O tema da minha pregação no dia de hoje será uma menina missionária. Uma menina missionária. Presbítero, isso, ajuda aí, Maria. Segundo livro dos Reis, vamos à leitura da palavra do Senhor, capítulo de número 5. Vamos ler já a partir do verso 1. Quantos encontraram? Levantem as mãos. Pastor, eu encontrei. Vamos então à leitura. Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Diga comigo, porém leproso. Mais uma vez, diga porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina. Grava isso. E levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse a menina à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia bem alto, mais alto que você pode, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo através da tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, o tema, podem se assentar. O tema da minha pregação é uma menina missionária. Deus, Ele é extraordinário na conversão de pecadores e de almas. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Efésios que a salvação é pela graça por meio da fé, para que ninguém se glorie. Nenhum ser humano deve se gloriar na salvação do seu semelhante, porque é obra
exclusiva de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, querendo manifestar a sua glória, Ele pega as pessoas simples, as pessoas comuns, e muitas das vezes são essas pessoas comuns que alcançam homens e mulheres que viraram o mundo de cabeça para baixo. A Bíblia diz que um homem calado, porque não se sabe nada a respeito dele, chamado André, a Bíblia diz que André, presbítero Anderson, ele ouviu Jesus falar. Quando ele ouve Jesus falar, ele se converte a Cristo e se torna um seguidor de Jesus Cristo. Quando ele se converteu, a Bíblia diz que ele foi até o seu irmão Pedro e ele conta para Pedro quem era Jesus. Em outras palavras, ele conta o evangelho de Jesus a Pedro. E a Bíblia diz que Pedro vai até Jesus, e Pedro se converte a Jesus, e Pedro se torna o líder da igreja, e Pedro prega uma pregação, e mais de 3.000 almas são convertidas. Mas Pedro não seria Pedro se não fosse André. E André, ele não se tem nenhum feito grandioso que o seu nome esteja envolvido. Pedro não curou ninguém. Pedro, ele não operou nenhum milagre extraordinário, mas Pedro foi o canal de Deus para a conversão. André, aliás, foi o canal de Deus para a conversão de Pedro. Então veja que Deus, ele pega as pessoas comuns, ele pega as pessoas simples. Novamente usando o apóstolo Paulo, Paulo disse que é para que o homem não se glorie, porque a glória é de Deus. Eu vou contar a vocês hoje a história de uma mulher, de uma menina, aliás, que foi uma ferramenta de Deus para alcançar o homem mais conhecido da sua época, o general Naamã. Uma menina comum, uma menina que por onde ia certamente levava a palavra do Deus de Israel. No versículo 1, a Bíblia diz que um homem de nome Naamã, Jeremias, que foi quem escreveu o segundo livro dos reis, ele começa dizendo que Naamã era um grande homem, e ele era muito bem visto, muito bem quisto diante do seu Senhor. E a Bíblia diz que esse homem fora usado por Deus sem saber, porque Naamã, ele era pagão, mas a Bíblia diz, no versículo de número 1 ainda, que Deus, por meio de Naamã, havia dado muitas vitórias ao povo da Síria. Então, sem ele saber, ele fora usado por Deus para trazer vitórias ao povo da Síria. Mesmo ele tendo todas essas patentes, a Bíblia diz que ele era leproso. Ele carregava em sua pele uma lepra, e a lepra naquela época, muito diferente do dia de hoje, era uma doença incurável. A lepra não tinha cura, tanto que na época de Naamã havia os leprosários. Aqueles que tinham lepra não poderiam se misturar com aqueles que tinham a sua pele sadia, porque a lepra era e é até hoje uma doença extremamente contagiosa. Imagina um homem que lá fora é aplaudido, mas dentro de casa não pode ficar perto da sua esposa, não poderia ficar perto dos seus filhos, porque ele era leproso. Após Jeremias escrever que esse homem era leproso, Jeremias ele muda o assunto, ele não dá continuidade, ele não dá prosseguimento à lepra de Naamã. Agora ele muda o assunto dizendo que as tropas da Síria invadiram Israel e trouxeram consigo uma menina. E essa menina, ela se tornou escrava ou serva na casa desse grande
general chamado Naamã. E quando essa menina ela chega na casa desse general, eu vou trazer um pouco para uma realidade humana. Ela não estava perto do seu pai, ela não estava perto da sua mãe, ela não estava perto dos seus entes queridos, ela estava, humanamente falando, sozinha em uma terra estranha, em um ambiente estranho, mas aquela menina estava lá por um propósito de Deus. Talvez ela não entendesse o porquê ela estava lá, talvez ela não entendesse o motivo de ter sido levada em cativeiro. Tem coisas, irmãos, queridos que me ouvem agora, que nós não entendemos. Muitas coisas nós não entendemos o porquê. Existem situações na nossa vida, às vezes parece que o mundo se voltou contra nós. Às vezes parece que a nossa vida está virada de ponta a cabeça e nós simplesmente não entendemos. Talvez fosse isso que se passava na mente daquela moça, mas Deus sabia o que estava fazendo. E o mais importante, queridos, é que precisamos entender que Deus sabe o que está fazendo. Ainda que você não saiba o que está acontecendo, Deus sabe o que está fazendo. E isso é um conforto para nós que cremos em Deus. Saber que Deus, Ele sabe o que está fazendo. Saber que Deus, Ele não perdeu o controle da nossa vida, ou Ele não perdeu o controle da situação. Isso é confortante. Aquela moça não entendia os planos de Deus, porque não lhe havia sido revelado ainda. Mas desde o momento que aquela menina ela foi capturada, desde o momento em que ela foi levada em cativeiro, Deus estava no controle da situação dela. E perceba que a graça de Deus é tão extraordinária, que Deus ele pode nos usar nos piores momentos da nossa vida. A graça de Deus, ela é tão maravilhosa, que Deus ele pode nos usar nos momentos, presbítero Evandro, de adversidade, presbítero Anderson. Deus pode nos usar. Ela, com certeza, longe do seu pai, longe da sua mãe, longe da sua terra, longe da sua família. Eu particularmente, às vezes eu vou a 1 hora aqui de Florianópolis, 2 horas, eu já me sinto agoniado, porque nada melhor do que estar na nossa casa, nada melhor do que estar na nossa terra, nada melhor do que estar no bairro que nós conhecemos, nada melhor do que estar perto das pessoas que nós amamos, porque isso, sabe, é da nossa natureza, nos habituarmos a alguns lugares. Você gosta com certeza da sua cidade, seja sincero. Quem gosta aqui da cidade onde mora? Levante as mãos. Quem gosta? Eu gosto. Tanto que o meu sonho em Deus, não sei os planos de Deus daqui para frente, é poder morar próximo, porque eu gosto desse lugar. Eu me sinto bem nesse lugar. Já fui a outros lugares, não para morar, mas já conheci, e não me senti bem, porque nada melhor do que estar no seu campo, no seu ambiente ou no seu habitat. E aquela menina agora, ela estava fora da sua casa, fora do seu ambiente, mas em todo o tempo confiando em Deus e dando testemunho de Deus. Queridos irmãos, levar a palavra em momentos fáceis, para quem conhece já a palavra, não é difícil. Você está ali prosperando, você está ali com a sua conta já com as suas reservas feitas, as contas pagas, as necessidades já supridas, com saúde, os filhos bem, casamento fortalecido, abençoado. Não é difícil, mas agora você está diante de uma realidade difícil, e mesmo assim você levar a palavra. É isso que Deus quer de nós. E essa moça, ela estava nesta situação. Às vezes, queridos, você vai estar lá no seu trabalho e vai ter um ímpio ao seu lado. O que é um ímpio? Alguém que não é salvo em Jesus Cristo, alguém que não conhece o Evangelho, alguém que não nasceu de novo. E talvez Deus te colocou lá para levar o Evangelho àquela pessoa, mesmo diante de um momento difícil na sua vida. Tem situações que Deus nos coloca. Um exemplo: eu estava indo da minha mãe essa semana, e
tinha um senhor, ele devia ter os seus 60 anos já, e ele tinha um problema na corcunda. Quem já viu aquele desenho Corcunda de Notre Dame? Quem já viu? E ele estava lá encurvado, e ele estava na boca de tráfico vendendo drogas. E eu passei com o carro, e o Espírito de Deus ministrou meu coração. Sabe quando vem como o Espírito de Deus falou: você tem água, aquele homem está morrendo de sede, e você passou direto. Quando o Espírito de Deus ministrou isso ao meu coração, eu dei meia volta no carro, parei o carro um pouco atrás da boca de tráfego, liguei o alerta, já peguei a Bíblia para que pudesse me identificar, vai que a polícia pare ali, né? Peguei a Bíblia já para me identificar, a gente tem que ser prudente também. Cheguei diante dele e vi um ambiente, uma alma oprimida, uma alma abatida. E eu falei: eu posso trazer uma palavra de salvação para o Senhor? E a minha palavra foi básica. Eu disse a ele: eu vou ler o versículo bíblico para o Senhor, que está no primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E o versículo diz assim: fiel é esta palavra, e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Quando eu falei assim, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, o olho dele começou a encher de lágrima, e eu olhei naqueles olhos escravizados pelo diabo, e eu disse assim: ó, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu olhei para ele e eu disse: Jesus veio para buscar você que se perdeu. Por mais pecador que você seja, a graça de Jesus, ela pode te alcançar. Porque nós temos a água que mata a sede das almas. Essa menina, ela tinha a água que poderia matar a sede daquele homem. E o evangelismo, ele é básico, irmãos. O evangelismo é simples. Eu li um livro de Charles Spurgeon que diz assim, ó, O Pescador de Almas é o título. E eu entendi que levar o evangelho não é difícil. Ser um ganhador de almas, ser um pescador de almas, não é difícil. Você pode começar pela sua casa. Você pode começar pelos seus parentes. Aquele parente que não conhece o evangelho está sob a ira de Deus. Aquele teu parente que por não conhecer a Cristo está morto em seus pecados. Você pode levar o evangelho. Você pode plantar uma semente. Você pode, de forma simples, anunciar o reino de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Aquela menina, ela descobriu de certa forma qual era a necessidade de Naamã, porque Naamã era leproso. E veja no versículo de número 3 o que essa menina falou para a sua senhora. Diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela abriu a boca para falar. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que você deve fazer para alcançar uma alma é abrir a sua boca. Sabe esse funcionário que você tem? É uma alma. Sabe o teu patrão? É uma alma. Sabe esse teu amigo? É uma alma. O teu filho? É uma alma. Está escrito no livro do Gênesis que Deus fez o homem alma vivente. E qual é a nossa missão? Levar o evangelho às almas. Deixa as barreiras de lado. Aquela pessoa é uma alma que carece do evangelho. Aquela pessoa, por não conhecer o evangelho, é o que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12,
que abaixo dos céus nenhum nome há entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não existe outro caminho para a salvação a não ser Jesus. E se aquela pessoa não conhece Jesus, é uma pessoa que não está salva, é uma pessoa que está sob o juízo de Deus, é uma pessoa que está sob a ira de Deus, e um dia essa pessoa vai ser julgada por Deus. E você tem a água da vida para oferecer, você tem um pão da vida para oferecer. Essa menina não perdeu tempo, ela viu que a necessidade de Naamã era a cura da sua lepra. Hoje, a maior necessidade do ser humano é a cura dos seus pecados através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, porque o pecado é a lepra que se impregnou nos seres humanos. E a Bíblia diz no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte, a condenação eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então essa menina, ela viu que a necessidade de Naamã era a cura da sua lepra. O que ela faz? Ela olha para sua senhora e ela fala com propriedade. Irmãos, precisamos falar do Evangelho de forma simples, mas também com propriedade. Falarmos a respeito de Jesus com propriedade. Não é falar duvidando, mas é falar com propriedade. Ela olhou para sua senhora e ela disse: ah, se o meu Senhor estivesse em Samaria. Lá em Samaria tem um profeta, e esse profeta poderia curá-lo. Naamã ouviu as palavras daquela menina. Veja que a fé começou a nascer no coração de Naamã, porque ele ouviu as palavras da menina. Irmãos, não perca tempo em anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não perca o Evangelho. Marido, não desista da sua esposa. Esposa, não desista de levar o Evangelho para a sua esposa. Uma vez eu ouvi um pregador chamado John Piper, um homem santo de Deus, e ele estava falando, um parênteses aqui na minha pregação, a respeito de casamento. E eu não tenho muita propriedade para falar, porque eu sou somente há 5 anos casado, é um pouquinho ainda. Mas ele estava falando a respeito de casamento, e ele fala assim: marido ou esposa, sabe por que o seu cônjuge ele é tão diferente de você? Ou às vezes você quer buscar Deus e ele não quer, ela quer e você não quer, ele quer e você não quer. E ele respondendo essa pergunta, ele disse assim: e sabe por que Deus deu ele ou ela a você? E ele responde dizendo: primeiro, para mudar você, e depois para mudar o seu parceiro. Existem situações na nossa vida, às vezes parece que o mundo se voltou contra nós. Às vezes parece que a nossa vida está virada de ponta a cabeça e nós simplesmente não entendemos. Talvez fosse isso que se passava na mente daquela moça, mas Deus sabia o que estava fazendo. E o mais importante, queridos, é que precisamos entender que Deus sabe o que está fazendo. Ainda que você não saiba o que está acontecendo, Deus sabe o que está fazendo. E isso é um conforto para nós que cremos em Deus. Saber que Deus, Ele sabe o que está fazendo. Saber que Deus, Ele não perdeu o controle da nossa vida, ou Ele não perdeu o controle da situação. Isso é confortante. Aquela moça não entendia os planos de Deus, porque não lhe havia sido revelado ainda. Mas desde o momento que aquela menina ela foi capturada, desde o momento em que ela foi levada em cativeiro, Deus estava no controle da situação dela. E perceba que a graça de Deus é tão extraordinária que Deus ele pode nos usar nos piores momentos da nossa vida. A
graça de Deus, ela é tão maravilhosa, que Deus ele pode nos usar nos momentos, presbítero Evandro, de adversidade, presbítero Anderson. Deus pode nos usar. Ela, com certeza, longe do seu pai, longe da sua mãe, longe da sua terra, longe da sua família. Eu particularmente, às vezes eu vou a 1 hora aqui de Florianópolis, 2 horas, eu já me sinto agoniado, porque nada melhor do que estar na nossa casa, nada melhor do que estar na nossa terra, nada melhor do que estar no bairro que nós conhecemos, nada melhor do que estar perto das pessoas que nós amamos, porque isso, sabe, é da nossa natureza, nos habituarmos a alguns lugares. Você gosta com certeza da sua cidade, seja sincero. Quem gosta aqui da cidade onde mora? Levante as mãos. Quem gosta? Eu gosto. Tanto que o meu sonho em Deus, não sei os planos de Deus daqui para frente, é poder morar próximo, porque eu gosto desse lugar. Eu me sinto bem nesse lugar. Já fui a outros lugares, não para morar, mas já conheci, e não me senti bem, porque nada melhor do que estar no seu campo, no seu ambiente ou no seu habitat. E aquela menina agora, ela estava fora da sua casa, fora do seu ambiente, mas em todo o tempo confiando em Deus e dando testemunho de Deus. Queridos irmãos, levar a palavra em momentos fáceis, para quem conhece já a palavra, não é difícil. Você está ali prosperando, você está ali com a sua conta, já com as suas reservas feitas, as contas pagas, as necessidades já supridas, com saúde, os filhos bem, casamento fortalecido, abençoado. Não é difícil, mas agora você está diante de uma realidade difícil, e mesmo assim você levar a palavra. É isso que Deus quer de nós. E essa moça, ela estava nesta situação. Às vezes, queridos, você vai estar lá no seu trabalho e vai ter um ímpio ao seu lado. O que é um ímpio? Alguém que não é salvo em Jesus Cristo, alguém que não conhece o Evangelho, alguém que não nasceu de novo. E talvez Deus te colocou lá para levar o Evangelho àquela pessoa, mesmo diante de um momento difícil na sua vida. Tem situações que Deus nos coloca. Um exemplo, eu estava indo na minha mãe essa semana, e tinha um senhor, ele devia ter os seus 60 anos já, e ele tinha um problema na corcunda. Quem já viu aquele desenho Corcunda de Notre Dame? Quem já viu? E ele estava lá encurvado, e ele estava na boca de tráfico vendendo drogas. E eu passei com o carro, e o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Sabe quando vem como o Espírito de Deus falou: você tem água, aquele homem está morrendo de sede, e você passou direto. Quando o Espírito de Deus ministrou isso ao meu coração, eu dei meia volta no carro, parei o carro um pouco atrás da boca de tráfego, liguei o alerta, já peguei a Bíblia para que pudesse me identificar, vai que a polícia pare ali, né? Peguei a Bíblia já para me identificar, a gente tem que ser prudente também. Cheguei diante dele e vi um ambiente, uma alma oprimida, uma alma abatida. E eu falei: eu posso trazer uma palavra de salvação para o Senhor? E a minha palavra foi básica. Eu disse a ele: eu vou ler o versículo bíblico para o Senhor, que está no primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E o versículo diz assim: fiel é esta palavra, e digna de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Quando eu falei assim, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, o olho dele começou a encher de lágrima, e eu olhei naqueles olhos escravizados pelo diabo, e eu disse assim: ó, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu olhei para ele e eu disse: Jesus veio para buscar você que se perdeu. Por mais pecador que você seja, a graça de Jesus, ela pode te alcançar, porque nós temos a água que mata a sede das almas. Essa menina, ela tinha a água que
matar a sede daquele homem. E o evangelismo, ele é básico, irmãos. O evangelismo é simples. Eu li um livro de Charles Spurgeon que diz assim, ó, O Pescador de Almas é o título. E eu entendi que levar o evangelho não é difícil. Ser um ganhador de almas, ser um pescador de almas, não é difícil. Você pode começar pela sua casa. Você pode começar pelos seus parentes. Aquele parente que não conhece o evangelho está sob a ira de Deus. Aquele teu parente que por não conhecer a Cristo está morto em seus pecados. Você pode levar o evangelho. Você pode plantar uma semente. Você pode, de forma simples, anunciar o reino de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Aquela menina, ela descobriu de certa forma qual era a necessidade de Naamã, porque Naamã era leproso. E veja no versículo de número 3 o que essa menina falou para a sua senhora. Diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela abriu a boca para falar. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que você deve fazer para alcançar uma alma é abrir a sua boca. Sabe esse funcionário que você tem? É uma alma. Sabe o teu patrão? É uma alma. Sabe esse teu amigo? É uma alma. O teu filho? É uma alma. Está escrito no livro do Gênesis que Deus fez o homem alma vivente. E qual é a nossa missão? Levar o evangelho às almas. Deixa as barreiras de lado. Aquela pessoa é uma alma que carece do evangelho. Aquela pessoa, por não conhecer o evangelho, é o que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, que abaixo dos céus nenhum nome há entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não existe outro caminho para a salvação a não ser Jesus. E se aquela pessoa não conhece Jesus, é uma pessoa que não está salva. É uma pessoa que está sob o juízo de Deus. É uma pessoa que está sob a ira de Deus. E um dia essa pessoa vai ser julgada por Deus. E você tem a água da vida para oferecer. Você tem um pão da vida para oferecer. Essa menina não perdeu tempo. Ela viu que a necessidade de Naamã era a cura da sua lepra. Hoje, a maior necessidade do ser humano é a cura dos seus pecados através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Porque o pecado é a lepra que se impregnou nos seres humanos. E a Bíblia diz no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte, a condenação eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então essa menina, ela viu que a necessidade de Naamã era a cura da sua lepra. O que ela faz? Ela olha para sua senhora e ela fala com propriedade. Irmãos, precisamos falar do evangelho de forma simples, mas também com propriedade. Falarmos a respeito de Jesus com propriedade. Não é falar duvidando, mas é falar com propriedade. Ela olhou para sua senhora e ela disse: ah, se o meu Senhor estivesse em Samaria. Lá em Samaria tem um profeta, e esse profeta poderia curá-lo. Naamã ouviu as palavras daquela menina. Veja que a fé começou a nascer no coração de Naamã, porque ele ouviu as palavras da menina. Irmãos, não perca tempo em anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não perca o evangelho. Marido, não
Não desista da sua esposa. Esposa, não desista de levar o Evangelho para a sua esposa. Uma vez eu ouvi um pregador chamado John Piper, um homem santo de Deus, e ele estava falando, um parênteses aqui na minha pregação, a respeito de casamento. E eu não tenho muita propriedade para falar, porque eu sou somente há 5 anos casado, é um pouquinho ainda. Mas ele estava falando a respeito de casamento, e ele fala assim: marido ou esposa, sabe por que o seu cônjuge ele é tão diferente de você? Ou às vezes você quer buscar Deus e ele não quer, ela quer e você não quer, ele quer e você não quer. E ele respondendo essa pergunta, ele disse assim: e sabe por que Deus deu ele ou ela a você? Ele responde dizendo: primeiro, para mudar você, e depois, para mudar o seu parceiro. A gente não entende muita coisa, mas eu queria dizer para você que luta pela sua família, pelo seu casamento, não desista de levar o Evangelho para sua esposa, para os seus filhos. Não desista de levar o Evangelho para os seus parentes. Por mais difícil que eles sejam de aceitar, por mais difícil que seja, vai plantando as sementes, vai lançando as sementes. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios: Paulo não plantou, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Aquela menina, e eu encerro a minha pregação aqui, ela simplesmente lançou a semente da palavra de Deus, e Deus se encarregou de dar o crescimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que Naamã, quando ouviu isso, ele foi até o seu senhor, porque ele respeitava a autoridade do rei, mesmo o rei sendo pagão. E ele diz assim: olha, teve uma menina lá na minha casa que disse que lá em Israel tem um profeta, e esse profeta pode curar minha lepra. O rei pegou uma carta, redigiu ela e mandou enviar até o rei de Israel. Só que o rei de Israel não era profeta. Quando o rei de Israel ele lê a carta, ele rasga as suas vestes e ele diz: seria eu Deus agora para curar um enfermo de lepra? Quando ele fala isso, a Bíblia diz que Eliseu ouviu falar que o rei tinha rasgado as suas vestes. Eliseu dá uma ordem: manda chamar Naamã na minha casa, e saberão que há profeta em Israel. Queridos irmãos, a sua família precisa saber que há um profeta no meio dela. A sua casa precisa saber que dentro dela, dentro da sua casa, tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus. Eliseu falou: e saberão que há profeta em Israel. Tem um profeta, irmão, não é o que a gente vê na internet, tá? Essa profetada mentirosa. Não é isso não. Profeta é quem anuncia a palavra de Deus. Tem profeta 007, ninguém sabe quem é, nem sabe que é cristão. Eliseu falou: e saberão que há profeta em Israel. Será que na tua casa sabem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Através do seu comportamento, através das suas palavras, através das suas ações. Tem um senhor aqui, ele anda aqui de vez em quando no bairro. Ele é pai de um amigo, inclusive ele é pai da sua funcionária. Ele é pai do Chapecó. Conhece ele? Irmão, pastor, né? Pastor Jeremias. Volta e meia ele anda. E se um dia, irmãos, quando eu abri a igreja, olha só, ele foi cortar, chega até me emocionar, ele foi cortar o cabelo aqui no estanque, no barbeiro aqui, e ele soube que a igreja tinha sido aberta. Ele não me conhecia, não sabia nada, e ele pegou 100 reais, e ele olhou para o estanque e falou assim: essa é uma oferta para a igreja, para que alcance muitas almas para o reino de Deus. E um dia eu vi ele caminhando aqui no bairro, e aquele homem, ele tem uma paz tão grande, que eu parei para falar com ele. Ele pegou o estojinho de CD de playback, ele canta também. Ele falou: pastor, estou indo
adorar a Deus, somente isso, não falou mais nada. Mas o comportamento daquele homem era um comportamento que glorificava a Deus, que ele não precisou falar muito quem ele era. A própria vida dele já dizia a quem ele pertencia. Então a nossa pregação, ela já começa pelo nosso comportamento, mas precisamos também abrir a nossa boca para anunciar. O profeta disse: saberás que há profeta em Israel. Naamã foi até o profeta. Eliseu lhe disse: vá ao Jordão e mergulhe 7 vezes. Por que mergulhar 7 vezes? Porque naquele momento a fé de Naamã estava sendo praticada. Porque ele precisava acreditar que ao mergulhar 7 vezes ele seria curado. A Bíblia diz que depois do 7º mergulho, Naamã foi curado da sua lepra. E eu encerro aqui. Quando ele foi curado, ele volta até o profeta Eliseu e ele diz: a partir de hoje eu abandono o pecado, abandono a idolatria e adorarei somente de Israel. Fique de pé, por gentileza. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é um missionário. Diga a ele, diga a ela. Deus abençoe a todos que nos acompanharam no canal do YouTube. Compartilhe essa live.